Boa noite, pessoal. Meu nome é Lara e hoje eu tô aqui para dar uma aula para vocês sobre os animais vertebrados e invertebrados. Bom, aqui é o sumário, né? É onde a gente vai ver o que vai acontecer na nossa aula de hoje. A primeira coisa que vamos fazer é a apresentação. A segunda já vai para a explicação, né, dessa classificação dos animais. Então, depois da nossa apresentação, a gente vai falar sobre os animais vertebrados. Em seguida, os animais invertebrados. E, por último, a sugestão de atividades para a aula de hoje. Bom, aqui é a nossa apresentação. Como eu disse, a nossa aula ela vai abordar o tema de animais, né? Sobre os animais invertebrados e vertebrados e as suas classificações. É da disciplina, né? Essa aula da disciplina de ciências, para a série do terceiro ano do ensino fundamental. E o tema são animais vertebrados e invertebrados. E a unidade temática é a vida e evolução. Bom, aqui a gente está falando, né, sobre os animais vertebrados. Bom, vamos lá. Os animais vertebrados, eles são aqueles animais que possuem, né, uma formação óssea que forma a coluna vertebral. Então, os animais vertebrados são todos esses animais que possuem essa coluna vertebral e também o crânio, né, aquela parte óssea que protege o nosso cérebro. Tanto o nosso cérebro, como nós seres humanos, tanto também os animais. Essa possibilidade, né, da coluna vertebral faz com que os animais possam ter um tamanho maior e também ajuda a proteger todos os órgãos internos, né? Porque são todos protegidos por uma base de ossos fortes, né? Que são bem resistentes e eles facilitam, ajudam a proteger os nossos órgãos internos, o coração, o pulmão, o rim e entre outros órgãos que a gente possui e os animais também. Os animais vertebrados, eles são divididos em 5 grupos, né? Que são os répteis, os anfíbios, as aves e os mamíferos. E os peixes. Agora a gente vai falar um pouco sobre os peixes, né? Os peixes, eles são animais aquáticos, né? Eles são totalmente aquáticos, ou seja, eles não podem ficar fora da água. Esses animais, né, que são classificados como peixes, eles possuem escamas e eles conseguem respirar embaixo da água, que é onde eles vivem. Então, esse animal, né, quando a gente vai comer um peixe, eu não sei se vocês já viram, né, alguém limpando um peixe ou até quem já foi pescar. Isso mesmo. Olha, quando a gente vai pescar e depois a gente vai fazer a limpeza do peixe pra gente poder se alimentar, a gente percebe que tem as espinhas, né? Essas espinhas que são os espinhos que a gente tem que tomar cuidado porque tem risco de engasgo, mas são elas, né, que é basicamente a coluna vertebral do peixe, é onde protege os órgãos internos dele. O segundo grupo são os répteis. São os animais terrestres, mas que podem ter escamas, né? Ou a pele coberta por uma carapaça. É como o caranguejo, o siri, né? Eles não têm escama, mas eles têm uma casquinha dura. Eles podem ser aquáticos e também terrestres, né? A gente pode citar como exemplo a tartaruga, o jacaré, a cobra, né? E entre outros animais que também são vertebrados. O terceiro grupo são os anfíbios. Os anfíbios são aqueles animais que possuem a pele bem lisinha e úmida. Então, quando você toca na pele desses animais, você percebe que a pele é um pouco mais geladinha, que tem uma umidade ali em cima dela. Esses animais, a gente tem a mais facilidade de encontrar eles perto de águas, seja rio, lagoa, lago. Eles tendem a estar mais perto, né, desses lugares que possuem água. A gente pode citar como exemplo os sapos, as rãs, tem também as pererecas. Bom, eu morro de medo de sapo. Tem gente aqui corajoso da nossa sala que pega sapo na mão, que tem essa coragem, mas a tia aqui não tem. Bom, o outro grupo são as aves. As aves, né, por si só, são aqueles animais que possuem pena e que alguns voam e outros não voam. Eles possuem, né, além das penas no corpo, né, formando o corpo, eles possuem patas, bicos e asas. A gente pode ver, né, o exemplo, a galinha, o beija-flor, a arara, o papagaio. Esses animais também possuem a coluna vertebral. Então, eles são considerados animais vertebrados. Por último, a gente tem o último grupo, que são os mamíferos. Os mamíferos, eles são os animais que, quando bem filhotinhos, bem pequenininhos, se alimentam do leite materno da mãe, né? Então, eles precisam, né, da mãe, ali, do leite dela, para poder sobreviver. Depois de um tempo, ele vai seguindo a sua vida como os outros animais, porém, ali, quando ele acaba de nascer até um certo tempo, que é o tempo em que ele está mais frágil, ele precisa do leite materno para conseguir sobreviver, assim como a gente também. A gente precisa, né, do leite materno da nossa mãe, para a gente conseguir criar todos os nutrientes, para conseguir fortalecer o nosso organismo, para conseguir combater as possíveis doenças, vírus e bactérias que a gente possui aqui no nosso meio em que a gente convive. Os animais mamíferos, a gente pode citar vários exemplos, como o cachorro. Quem aqui tem cachorrinho em casa? Isso, o cachorro, o gato, a baleia, o cavalo e a zebra.
Bom, passando para o próximo slide, a gente vai ter aqui um exemplo, né? Um exemplo dos animais vertebrados. Aqui, essa primeira imagem é a imagem de quê? Isso mesmo, a imagem de um cachorro. Aqui tem a imagem de um morcego, que ele também é um animal vertebrado. Temos aqui uma ave, né, do grupo de aves, que é uma águia. Esse daqui é um macaco e esse é um peixe, né? Agora, para o próximo slide, a gente vai falar sobre os animais invertebrados. Bom, pessoal, os animais invertebrados, eles são aqueles animais diferentes dos vertebrados, ou seja, eles não possuem ossos, eles têm um corpo mais mole, né, algumas partes do corpo mais moles, e eles não têm essa parte óssea que protege, né, os órgãos deles. Outros animais, eles são, né, invertebrados, mas eles possuem uma parte mais rígida, ela mais durinha, né, que dá sustentação ali do corpo. Alguns animais têm essa parte que é um pouco mais rígida do que outros, mas eles ainda continuam sendo invertebrados, porque eles não possuem a coluna vertebral que dá, né, a sustentação do corpo e também a proteção dos órgãos. Os animais invertebrados, eles podem ser classificados de um jeito diferente dos animais vertebrados. Ou seja, os animais invertebrados, eles podem ser separados em dois grupos. Os animais que vivem na terra, né, que são terrestres, e os animais que vivem na água, né, que são considerados os animais aquáticos. Aqui, primeiro, a gente vai falar sobre os animais invertebrados terrestres, que são todos aqueles animais que vivem na terra, né, que eles passam a maior parte do tempo em terra firme e em terra úmida. Esses animais são, podemos a gente citar como exemplo a abelha, a formiga, né, que a gente vê ali andando, pegando a comidinha, o mosquito. Temos que tomar cuidado também com o mosquito da dengue. O mosquito da dengue, ele é um animal invertebrado, ele não possui osso, e a gente tem que tomar, né, um cuidado extra com esse animal, porque ele pode, né, trazer a dengue, e que faz bem mal para a saúde. Tem também a aranha, né, que tem algumas espécies que são perigosas, são peçonhentas. Peçonhentas são todos aqueles animais que possuem um veneno, né? Então, tem alguns animais invertebrados que parecem ter osso, mas não tem. Eles aparentam muito ter uma estrutura óssea, né, que é a coluna vertebral, mas eles não têm, eles são totalmente sem essa parte, né, da coluna. O próximo são os animais invertebrados aquáticos. A gente possui alguns tipos de animais invertebrados que também não possuem o osso, né, da coluna vertebral e que vivem na água, seja rio, mar, lago, cachoeira e entre outros lugares que possuem água. Esses animais a gente pode citar como exemplo a água-viva. Quem aqui já foi, né, na praia e tinha lá um sinalzinho para tomar cuidado com a água-viva? Esse animal, né, é um animal perigoso que quando em contato com a pele, né, com a nossa pele, ele pode, os tentáculos, né, que são essas partes moles, acabam tendo um tipo de veneno que acaba causando queimaduras na nossa pele. Então a gente tem que também ter um cuidado extra quando a gente vai pra praia, porque a gente pode encontrar esses animais nas águas até rasas mesmo, e podem causar queimaduras, e queimaduras de alto grau. Outro animal também que a gente pode citar como um animal invertebrado e aquático são as estrelas do mar, lagostas, né, que o pessoal come, e entre diversos outros animais. O próximo slide, ele vai estar falando, mostrando, né, na verdade, as imagens dos animais invertebrados. Aqui a gente tem a aranha, né, a borboleta também é um animal invertebrado, a estrela do mar, que a tia falou, o polvo, que ele também é um invertebrado, né, ele não possui osso, e a formiga. O próximo slide é a sugestão de atividades, né? A nossa primeira atividade de hoje vai ser uma atividade em grupo. Aqui nessa parte é uma imagem ilustrativa de como a tia vai dividir o quadro para vocês poderem fazer essa atividade prática, porque é uma atividade prática. O quadro vai ser dividido no meio, e de um lado vai estar escrito animais invertebrados e vertebrados, e do outro a mesma coisa. Essa atividade vai ser dividida, né, a sala ao meio em dois grupos, e em seguida a gente vai distribuir, né, eu vou distribuir imagens para vocês, e vocês irão ter que classificar em grupo, lá no quadro, quais animais são vertebrados e quais animais são invertebrados. O grupo que conseguir completar corretamente, conseguir completar primeiro, vence essa etapa da atividade. A próxima atividade é uma atividade para registro no caderno, né? Porque a gente também aprende escrevendo, a gente também grava, né, algumas coisas escrevendo. Então eu achei importante trazer essa atividade para vocês, pra gente poder ter um registro ali no caderno, pra mamãe, pro papai, ver o que vocês aprenderam conforme as nossas aulas. Essa segunda atividade, ela vai ser pedida para vocês fazerem ela no caderno de sala.
e vocês irão colocar, né, o título, animais invertebrados e vertebrados, e em seguida vocês irão escrever 4 nomes. 4 nomes de animais vertebrados, que são o cachorro, o gato, o peixe, o passarinho, e 4 nomes de animais invertebrados, que são a borboleta, a aranha, o caracol, a minhoca. Vocês vão fazer esse registro no caderno, classificando os animais nesses grupos, escrevendo, né, o nome de cada um no seu devido grupo. A última atividade é uma atividade artística, né? Eu sei que vocês gostam muito de desenho, de colorir, então eu trouxe essa atividade para vocês, uma atividade artística, pra gente poder, né, registrar também por meio do desenho, por meio da imaginação e da criação, o que a gente aprendeu hoje. A nossa atividade, ela vai ser exposta para as outras turmas, né, daqui da escola poderem ver, né, colocar aqui na nossa porta. Então, quero pedir que vocês façam esse desenho com muito capricho, que depois a gente vai montar um cartaz bem bonito pra gente poder colocar lá fora. Vocês irão fazer o quê? Eu vou entregar metade de uma folha sulfite para cada um e vocês irão escolher, né, um animal, seja invertebrado ou vertebrado. Eu peço que vocês não acabem escolhendo muito os mesmos animais ou a mesma classificação, porque senão vai ter um monte de animal vertebrado e pouco animal invertebrado. Então a gente precisa ter um equilíbrio na balança para poder o nosso cartaz ficar equilibrado e ficar também um cartaz completo, tanto de um grupo quanto do outro. Então, eu vou pedir para que vocês façam um desenho bem bonito, bem caprichado do animal em que vocês escolherem. Vocês desenham, pintam, deixam bem bonito, que depois a tia vai montar um cartaz com essa classificação e colar cada desenho de vocês no grupo indicado. Então, pessoal, a nossa aula por hoje é só, tá bom? Ficou essas 3 atividades que a tia deu. Fazendo a conclusão aqui da nossa aula, a nossa aula foi muito importante a gente poder saber, né, como que os animais são classificados, porque a gente acaba tendo contato com esses animais, não todos os dias, mas uma vez ou outra a gente pode ter um contato, né, com esses animais, e é importante a gente saber que esses animais fazem parte, se eles possuem ossos, se eles são, né, de corpo mole, aonde que eles vivem, se eles vivem em terra firme, ou se eles vivem na água, ou também no ar, voando, né, enfim, espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Eu gostei muito de estar aqui com vocês explicando essa atividade, explicando esse tema. Até a próxima. Um beijo.